Drenagem linfática no pós-operatório de cirurgia plástica. Será que somente ela é o que garante o resultado da sua cirurgia? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Gisele Godoy, fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgia plástica. E aqui nesse canal eu trago toda a vivência do pós-operatório para você ter aí seu pós-operatório sem traumas. Então, se você quer receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para receber todo o conteúdo. Bom, vamos lá. Drenagem linfática. Quando se fala em pós-operatório, a primeira coisa que vem em mente é a drenagem linfática. E tá tudo bem, porque durante muitos anos só existia esse recurso para a gente tratar e conduzir aí o pós-operatório de cirurgia plástica. Mas, ao longo dos anos, as cirurgias evoluíram e, junto delas, a fisioterapia no pós-operatório também. Então, hoje, a gente tem mais conhecimento, mais recursos e técnicas para a gente utilizar no pós-operatório de cirurgia plástica, favorecendo assim um pós-operatório mais eficiente, com menos traumas e com resultados mais satisfatórios. Então, primeiramente, o que a gente precisa entender é que hoje temos muitos outros recursos que vão além da drenagem linfática. Então, somente a drenagem linfática não vai garantir o sucesso da sua cirurgia. Mas por quê, Gisele? Porque quando ocorre uma cirurgia plástica, a gente não tem como só se atentar ao edema, porque na verdade o edema é só a ponta do iceberg. O edema ele é resultado de vários outros eventos que estão acontecendo. O edema ele é resultado do trauma cirúrgico, do processo inflamatório do trauma cirúrgico. Então, após um trauma cirúrgico, vários eventos ocorrem no nosso organismo para conduzir e cicatrizar esse tecido que foi lesionado. Se a gente ficar somente se preocupando com a drenagem linfática, que é só o resultado do trauma, a gente vai ficar enxugando gelo o tempo todo. Tá, Gisele, eu já entendi que só drenagem não é suficiente. Então, o que que a gente precisa fazer? O que que a gente precisa se preocupar no pós-operatório de cirurgia plástica? Primeiramente, você vai se preocupar em contratar um fisioterapeuta especializado para conduzir esse processo. E esse fisioterapeuta ele vai estar aí capacitado a conduzir esse processo de cicatrização. Por quê? Houve ali o trauma cirúrgico, então a gente precisa entender como que ocorre esse reparo após esse trauma. E a partir daí conduzir esse processo fase por fase e ir ali, ó, fazendo, favorecendo com que esse tecido cicatrize da melhor maneira possível, na quantidade ideal, no seu tempo correto. Então, por isso que a gente precisa ter conhecimento de anatomia, fisiologia e reparo tecidual, para que a gente consiga ir conduzir, porque o nosso papel é conduzir o processo de cicatrização no pós-operatório. Ah, mas não faz drenagem linfática? Sim, vamos fazer sim em alguns momentos, porém, ela não é única e ela não é exclusiva. Foi o que eu expliquei. O edema, ele é só a ponta do iceberg, ele é só o resultado do trauma cirúrgico. Por quê? Ocorrem dois eventos ao mesmo tempo que ocorre ali um trauma cirúrgico e junto desse trauma, o sistema linfático é parcialmente danificado. Então, ele trabalha em ineficiência, ele não está conseguindo trabalhar na sua capacidade total, porque ele foi danificado. E, ao mesmo tempo, quando ocorre um trauma cirúrgico, eu tenho uma produção a mais de edema. Então, o nosso sistema não está trabalhando na sua eficácia total, ele foi parcialmente danificado, e, ao mesmo tempo, eu tenho ali uma produção maior de líquido. Então, por isso que primeiramente, o que a gente vê no pós-operatório de cirurgia plástica é a produção de muito edema, por conta desse desequilíbrio. Então, o que a gente precisa fazer? Não adianta eu ficar drenando, 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 porque o sistema linfático está ineficiente e, por outro lado, ali eu tenho uma produção exacerbada.
Então, o que a gente precisa fazer nesses casos? A gente precisa controlar essas respostas fisiológicas. Então, a gente tem que controlar essa produção de edema, tá? Então, a gente vai agir preventivamente para controlar essa produção de edema. E junto disso, a gente vai conduzindo o processo de cicatrização para que o quanto antes essas estruturas sejam reconectadas e o sistema linfático faça a sua função na sua eficiência máxima. Então, até que isso aconteça, não adianta a gente ficar fazendo drenagem, a gente tem que conduzir o processo de cicatrização, que é, primeiramente, controlando o processo inflamatório, que é a resposta natural ao trauma, porém, essa resposta ela vai acontecer independente de qualquer coisa, porém, ela não precisa ser exacerbada. Então, a gente consegue ali, inicialmente, controlar esse processo inflamatório, tá? Depois, a gente precisa controlar o processo cicatricial, que é a deposição de tecido de cicatrização para cicatrizar tudo que foi lesionado, para que ele esteja ali em quantidade ideal e organizado. Porque se eu tenho um processo cicatricial muito intenso, eu tenho muito tecido de cicatrização e esse tecido dentro, né, das estruturas vão dificultar a reestruturação desse sistema linfático. Por isso que eu preciso fazer com que esse processo seja aí de forma organizada. Uma vez que eu faço esse controle e essa condução do processo de cicatrização, eu vou acelerar a reestruturação do meu sistema linfático. Então, eu vou controlando aquele desequilíbrio. Eu vou reestruturando o sistema linfático, que era danificado, e por isso ele não drenava o suficiente. E eu também vou controlando a minha produção de edema. Então, eu vou equilibrando e, com o passar do tempo, o meu próprio organismo vai ter condições de fazer essa drenagem. Por quê? Nosso corpo ele já é inteligente, já faz a função de drenagem sem precisar ter um meio externo estimulando esse sistema. Então, o que a gente faz é conduzir para, no final, o nosso próprio organismo ter condições de fazer a drenagem. Por isso que a drenagem somente não é suficiente, porque se a gente foca só em enxugar o gelo, enxugar o edema, e não se preocupa na reestruturação de todas essas estruturas que foram danificadas, o nosso organismo ele não volta a trabalhar de forma autônoma. E quais são esses outros recursos que podemos utilizar além da drenagem? Bom, hoje a gente tem aí um recurso fantástico, que é o tape, que ele é muito utilizado ainda no intraoperatório. Por que no intraoperatório? Que é no ponto zero, quando a gente tem ali o trauma cirúrgico e imediatamente a gente faz a aplicação do tape, que ele vai controlar todos esses eventos que vão acontecer, processo inflamatório, edema, equimose, exacerbação do tecido de cicatrização. Então, o taping aplicado imediatamente após a cirurgia, ele é um dos recursos aí, padrão ouro, para a gente acelerar o processo de cicatrização e conduzir essas respostas exacerbadas, tá? Então, o taping é um ótimo recurso que tem aí revolucionado o pós-operatório de cirurgia plástica. Além do taping, temos também o laser, que é a fotobiomodulação, que é onde a gente faz para que ele também tenha ação de controlar o processo inflamatório, oxigenar os tecidos, melhorar as respostas de defesa, que é o sistema imunológico. A gente também vai atuar com o laser desde esse primeiro momento e a partir daí a gente vai conduzindo. Outro fator muito importante que a gente já começa um pouquinho depois são os exercícios terapêuticos. Os exercícios terapêuticos, eles têm a função de devolver mobilidade tanto articular, muscular e também tecidual. Então a gente vai estimulando o retorno aí da movimentação necessária para esse corpo. Outra questão também é a mobilização tecidual, onde a gente faz ali a mobilização para que esse tecido
se organize de forma adequada e em quantidade ideal. Então, temos muita coisa. Temos a própria drenagem linfática, que é clássica, né? Temos a aplicação do tape, temos a aplicação do laser, temos os exercícios terapêuticos e temos a mobilização tecidual. Então, olha quanta coisa que a gente pode oferecer para o nosso paciente no pós-operatório, ao invés de só se limitar a trabalhar com drenagem linfática. Eu espero que eu tenha esclarecido que drenagem linfática somente não é suficiente para um pós-operatório de excelência e apresentado aí vários outros recursos que podemos utilizar dentro do nosso pós-operatório. Continue aqui comigo para receber mais conteúdos como esse.